Que Jesus possa, assim, iluminar as nossas reflexões da noite de hoje. Que essas reflexões sejam realmente, assim, gente, proveitosas para cada um, né? Que a gente possa ganhar em consciência e, consequentemente, vamos ganhar em discernimento. Discernimento para que a gente possa compreender melhor o que cabe realmente a cada um de nós realizar nesta encarnação que estamos vivendo. Essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo. E que a gente possa, assim, colher as sementes que o Espiritismo nos oferece e que dessa colheita a gente possa frutificar, florescer para as nossas vidas, para a nossa vida maior. Dando continuidade ao nosso estudo, como todos nós aqui no sábado, né, que frequentamos, estudamos o Livro dos Espíritos, esse estudo de hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, que faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos. Relembrando, como sempre eu gosto de relembrar, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, ou 4 livros. Estamos no segundo livro, que trata do mundo dos espíritos. Já estudamos bastante, estamos hoje na questão 330, já iniciando o capítulo 7. Estudamos anteriormente vários itens importantes, várias questões importantes sobre os nossos momentos lá no plano espiritual. E vamos começar a vislumbrar, vamos começar a conhecer, a ter informações sobre momentos em que estamos aqui, no plano material, no plano corporal, tá certo? Nós sabemos, nós aprendemos, né, com o Espiritismo que, às vezes, a gente fala mundo espiritual, mas a gente já sabe, né, que o mundo espiritual não é tão distante assim. Ele está aqui, ó, do nosso lado, tá certo? E a toda hora estamos entrando em contato, somos solidários, né? Nós tanto interferimos, quem está aqui interfere lá, como quem está lá interfere aqui, tá certo? E essa parte do Livro dos Espíritos, esse segundo livro, que é composto por 11 capítulos, nós estamos no 7º capítulo, ele nos traz assim de uma maneira maravilhosa, né, de uma maneira didática, como Kardec sempre procurou fazer no seu trabalho, da melhor maneira possível, para que a gente compreenda todos esses momentos. O que é que nós podemos saber de quando estamos lá, tá certo? E quando estamos aqui, como é que possamos interagir de um mundo para o outro. Tá certo? Então, nós vamos estudar hoje justamente aquele processo que precede, que vem antes da nossa chegada aqui. Hoje, nós ainda não estamos encarnados, tá certo? Nós estamos no período que estamos lá no plano espiritual, organizando a nossa volta. Hoje, o estudo é sobre exatamente o prelúdio do retorno, quer dizer, a preparação desse retorno. E nós vamos ver que tem muitas coisas importantes que Kardec vai, com o seu trabalho, nos trazer, nos informar. Tá certo? E nós sabemos que, como nós falamos no início, essa oportunidade de nós estarmos aqui, essa versão hoje nossa é a melhor versão que nós conseguimos já. Mas, logicamente, que é uma versão que ainda precisa melhorar muito, tá certo? Então, vamos dar início ao nosso estudo das questões. Aí, a primeira pergunta é a 330. Kardec pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? É a pergunta que ele fez, tá certo? Porque isso é uma pergunta até que a gente tem curiosidade, né, de saber. Será que eu vou saber lá, quando eu estiver me preparando, organizando minhas provas, minhas expiações, será que eu vou saber o momento exato da minha reencarnação? Aí Kardec fez a pergunta. E os espíritos responderam: eles a pressentem, como um cego sente o fogo que se aproxima.
Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Então, veja que a resposta é bem clara. Nós, quando estamos lá no plano espiritual, organizando a nossa volta, quer dizer que nós estamos preparando a nossa reencarnação, nós temos uma ideia, vamos dizer assim. Podemos ter, como ele dá o exemplo aqui que fica tão fácil da gente perceber, um cego, quando se aproxima de um fogo, ele sente aquela temperatura diferente, mais quentinha, né? Então, a gente sente que está perto, mas não sabemos exatamente quando isto ocorrerá. Da mesma maneira que quando estamos daqui, que vamos desencarnar, também não sabemos. A gente pode até ter uma ideia, dependendo, por exemplo, da doença física que nós temos, do estado geral que nós estamos, tá certo? Então, a gente pode até ter uma ideia, mas não com precisão, né? E Kardec, como nós falamos, ele didático, ele fez todo o seu trabalho de uma maneira muito metódica. Nós observamos que as questões, ora, uma questão de um livro, do primeiro livro ou da primeira parte, tem a ver com o da segunda ou da quarta parte, tá certo? E assim por diante, elas são conectadas. Às vezes, uma explica a uma outra, que está em outro capítulo, e ele aqui, ele nos dá a sugestão para a gente ir lá para a questão 166, para poder a gente entender melhor essa resposta, tá certo? Que a gente pressente e que a gente sabe que deve retomar um corpo da mesma maneira que a gente sabe que tem que deixar esse corpo. Aí ele recomenda, vamos lá na questão 166. A questão diz o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Então, vocês vejam que está ligada. Eu sei, eu estou me preparando para voltar, eu sei que preciso de um corpo. É importante para mim. Aí a pergunta lá atrás: como é que pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Aí a espiritualidade tinha respondido lá: sofrendo a prova de uma nova existência. E nessa mesma questão, a questão 166A, Kardec pergunta: a alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências corporais. Ele ainda insiste na 166B. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em um novo corpo. É assim que devemos entender? Evidentemente, responde a espiritualidade. Depois dessas perguntas todinhas, Kardec tem certeza que a gente precisa voltar, que a gente vai retomar um corpo, aí ele vai e pergunta: qual o objetivo, então, dessa encarnação? E a espiritualidade responde: melhoria progressiva da humanidade, expiação. E a espiritualidade ainda diz: se não tivesse isso, onde estaria a justiça? Como a gente poderia compreender a justiça e a bondade de Deus sem a lei da reencarnação? Ficaria muito difícil, muito complexo para a gente compreender isso, gente. Essa justiça, né? Porque justamente na pergunta 171, ele diz: em que está baseado o dogma da reencarnação? O fundamento da reencarnação, essa lei da reencarnação, em que está baseado? Na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Essa lei da reencarnação já foi estudada por nós, nessa mesma parte do livro, na segunda parte, que trata sobre o porquê da reencarnação. São várias perguntas, vários itens importantes para nós, porque essa lei da reencarnação é uma chave, é um ponto importante, gente, para a gente entender o que nós podemos fazer de melhor, o que nós podemos compreender de melhor a justiça e a bondade de Deus. Como ele mesmo diz, um bom pai sempre deixa uma porta aberta. Nós, que somos tão imperfeitos, né, espíritos de terceira ordem, um filho faz alguma coisa de errado, a gente dá 1, 2, 3 oportunidades. Imagine o pai.
um amor incondicional. Não é verdade? Aí vem a outra questão, a 330A. Kardec pergunta: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Na resposta 330, o espírito tinha feito uma comparação entre a gente retomar um corpo e deixar um corpo. Aí Kardec aproveita isso e ele já faz a pergunta, incluindo isso também, né? Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? E a resposta é bem curta, bem prática. Certamente, assim é. Então, mais uma vez, a gente pode falar alguma coisa em relação a essa diferença, né? E também em relação à reencarnação, né? Como realmente funciona como recurso, como uma chave para o nosso entendimento. Você veja que quando o espírito, quando ele retorna ao mundo espiritual, deixando essa matéria grosseira, tá certo? Essa matéria pesada, que funciona como se fosse assim um abafamento das nossas percepções e das nossas sensações, que é um assunto que já foi estudado, como os espíritos percebem, como eles têm as sensações, e que é de maneira bem mais ampliada no mundo espiritual do que nesse mundo, quando nós estamos com esse corpo físico, tá certo? Com essa carga pesada. Então, quando a gente chega lá, essas percepções elas são assim de uma maneira ampliada. É mais fácil. A gente percebe que é de uma maneira bem melhor. E justamente ali no mundo espiritual, sem esse corpo físico, a gente vai observar que determinadas alegrias que nós sentimos, determinadas emoções que nós sentimos, porque quando estávamos aqui, caminhamos de acordo com a lei de Deus, a gente nota que essa alegria é uma coisa assim muito boa, é uma alegria assim de uma maneira diferente. Mas, da mesma maneira, nós também vamos ter as sensações não boas, porque a gente não foi de acordo com a lei de Deus quando estava encarnado. Então, essa sensação também, o remorso também vai ser maior. E é justamente com essas percepções que a gente vai, o quê? Procurar algum meio de fazer uma reparação. E nós vamos entendendo, compreendendo, tirando depois que passamos a perturbação após a morte, depois que a gente finca o pé no chão, vamos dizer assim, a gente percebe em que nível nós estamos, as necessidades que nós temos, o que é que podemos fazer para nos melhorar, a gente começa a buscar um meio de sanar aquilo ali, de nos melhorar. Então, a gente começa realmente a desejar uma próxima encarnação que vai ser um meio da gente crescer, tá certo? Só através de uma próxima existência, né? Então, o espírito, ele aí começa o quê? A se preparar. Ele se reúne com seus amigos espirituais, né? Com seus amigos familiares, ele começa a analisar a sua última encarnação, o que foi que ele fez, o que foi que ele deixou de fazer, tá certo? E daí ele vai percebendo o que é que precisa, quais as provas que precisa escolher para ter uma maneira, vamos dizer assim, de na próxima existência corporal realmente conseguir o seu objetivo, que é o de se melhorar, de ter a sua melhora espiritual. Então, a gente começa nessa preparação, né, juntando toda essa experiência, a gente começa a escolher aqueles pontos chaves, aqueles pontos importantes para a nossa existência atual. A escolha do nosso corpo, a escolha da família, onde vamos nascer, a questão social, o trabalho. Então, as doenças que vamos ter, seja ela mental, seja ela física, tá certo? A questão social, o relacionamento com o outro, os filhos que vamos receber, o pai que vamos ter, o irmão, e assim por diante. Essas coisas mais contundentes, a gente, no geral, no nível que nós nos encontramos, nós já escolhemos isso. Então, nós estamos vivendo hoje a vida que nós escolhemos.
Alguém poderia pensar, tá vendo que eu não ia escolher essa vida? De maneira nenhuma, não ia escolher ter um marido desse jeito, um filho? Não, de jeito nenhum. Mas escolhemos, gente. Pode acreditar. Podem acreditar. E quanto mais vocês... A doutrina espírita, ela nos oferece isso de uma maneira assim bem palpável. A proporção que nós vamos estudando, nós vamos vendo que realmente acontece dessa maneira, tá certo? Por isso, daí, a importância do estudo, que é um material que nos ajuda realmente a crescer. Então, aqueles acontecimentos secundários, não. Não é que tudo, hoje eu vesti tal roupa, comi tal coisa, estava tudo marcado. Não, não. As coisas secundárias, tá certo? Que não tem aquela importância para o nosso destino. Então, essas coisas vai de acordo com o nosso livre-arbítrio quando nós já estamos nessa indumentária, quando nós já estamos nesse corpo, tá certo? A questão 331. Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua encarnação? Será que todos se preocupam com a sua encarnação? Ele vai dizer aqui, na resposta: muitos há que em tal coisa nem pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro, que os aguarda, constitui punição. Veja só, nessa resposta, quando Kardec perguntou se todos os espíritos se preocupam com a reencarnação, nessa questão em si, nós vemos que a resposta, né, dos espíritos, a resposta que ele obteve, está direcionada, vamos dizer assim, para aquela média. Não vamos pensar aqui naqueles extremos, ou seja, nos espíritos que estão bem adiantados, porque nós sabemos, nós já vimos aqui, que na escala espírita, os da segunda escala, que são os espíritos bons, e da terceira escala, que são os espíritos imperfeitos, são justamente aqueles que são os candidatos à reencarnação. Logicamente que os espíritos bons vão para os mundos de regeneração, mundos felizes, e os espíritos inferiores para o mundo de provas e expiações. Logicamente, nada impede que um espírito bom venha encarnar aqui, mas são raros. O comum é no nosso nível. Quem são os espíritos imperfeitos, gente? Todo mundo já sabe aqui, né? São aqueles que ainda têm as emoções, tristeza, angústia, raiva, inveja, ciúme. Você sente isso uma vez ou outra? Então você é um espírito imperfeito. O espírito bom não sente, tá certo? Agora, o espírito bom, ele ainda precisa reencarnar. Ele precisa ainda de conhecimento, tá certo? Ele ainda precisa aprimorar-se, tá certo? Ele não é um espírito puro. Só o de primeira escala, que é o espírito puro, é que não precisa reencarnar. Então, nessa questão, nós não estamos... Kardec, a espiritualidade aqui, não estava falando desses espíritos e também não estava falando do outro extremo, lá dos espíritos impuros, que faz parte da nossa terceira, dos espíritos imperfeitos e terceira ordem, tá certo? Os espíritos impuros, aqueles espíritos bem ligados ao mal, que às vezes, gente, a gente escuta falar nas reencarnações compulsórias. E quando a gente escuta esse nome, às vezes a gente pensa, puxa vida, é aquela coisa obrigada, né? Compulsória, tem que ir. Mas, na verdade, é um dos maiores atos de amor que Deus, que a espiritualidade tem por nós, por esses espíritos que estão arraigados assim ao mal, que estão ligados ao mal, porque eles estão de uma maneira tão ainda desequilibrados nesse nível, que eles não realmente nem tomam conhecimento de como vai ser a sua reencarnação. Eles não têm condições de participar. Então, não são desses dois extremos que estamos falando. Estamos falando da média, do geral, tá certo? Vamos dizer, o que nós nos encontramos na grande maioria da humanidade. Então, justamente. Então, a gente se preocupa com isso. A resposta é que muitos há
que realmente não pensam, né? Que nem sequer compreendem. Mas, lógico que tem muitos outros que estão ali, querendo, conversando, analisando a sua encarnação anterior, para que venha conseguir, venha cumprir a sua missão. Porque toda vez que nós vemos aqui, gente, vamos reencarnar, a reencarnação não é punição, a reencarnação não é castigo. A reencarnação é para a gente se melhorar, tá certo? Para a gente atingir a meta que Deus, o nosso Pai, tem para cada um de nós. Qual é a meta? Chegarmos à perfeição. Então, vamos chegar lá, tá certo? A 332. É interessante essa pergunta, eu achei muito interessante. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? O que é que vocês acham? Será que pode ou não pode? Apressar ou retardar? Às vezes, a gente podia até fazer uma comparação. Nós, aqui, por exemplo, nós podemos ter uma dívida financeira. Essa dívida é para eu pagar só no próximo mês. Mas eu fiz um trabalho extra, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou logo pagar essa dívida para ficar logo livre. Eu posso fazer isso, não posso? Eu posso fazer isso, eu posso apressar. Eu posso me adiantar àquilo ali. Quando eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, comprometida com meus compromissos, né? Gosto de cumprir, no geral, a gente até apressa os nossos pagamentos. Não que quem paga em dias não esteja certo, claro que está, né? Mas existem aqueles que são um pouquinho mais agoniados, vamos dizer assim. Então, Kardec perguntou aí, será que o espírito ele pode apressar ou retardar? E a resposta é que sim. Pode apressá-lo, solicitando por um desejo ardente. Quer dizer, aquele espírito que está com uma vontade imensa. Ele se organizou lá no plano espiritual, conversou com seu amigo, seu espírito protetor, com seus amigos familiares, se dedicou, aprendeu e está em condições de enfrentar aquela nova reencarnação, aqueles novos desafios. E ele pode ser permitido, sim, tá certo? Pode igualmente retardá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há os covardes, medrosos, indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, veja só que interessante. Quando você apressa, você está numa condição, no geral, numa condição mais harmonizada, vamos dizer assim, em termos do que você quer, do desejo que você quer. Você está arrependido, você está querendo realmente pagar aquele débito, tá certo? Ou testar o que você aprendeu, certo? É por isso que nós, quando retornamos, temos o estado de expiações e provas, né? A diferença, toda prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação é quando a gente está pagando, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, um mal que nós fizemos em uma outra encarnação, então nós estamos voltando para reparar aquele mal. E prova é quando você quer testar as suas capacidades, as suas habilidades, o que você já aprendeu. Eu acho que eu já estou assim de uma maneira suficiente em ter paciência de ter um filho com muito problema. Aí você vem e pede aquilo ali. Tá certo? Não vamos pensar que todos os problemas que nós vemos mais graves, vamos dizer assim, em termos de doenças físicas em nós mesmos ou de um relacionamento difícil, que seja por uma expiação, gente. Às vezes é uma prova, tá certo? Às vezes é uma prova.
Mas existe também as provas que nós sabemos que nós somos ainda muito aptos assim em provocar débitos, tá certo? Em se comprometer com a lei divina. Então, você veja, agora aqueles que retardam, como a espiritualidade aqui responde, chega na hora H ali, diz, não quero, não vou. Então, esse retardamento, ele não vai ser impune, ou seja, é a mesma coisa, você está com a doença, e você precisa, para fazer o tratamento, você precisa de uma coisa mais pesada, de uma coisa, por exemplo, feita uma quimioterapia. Você pode recusar, mas se você recusar, a sua chance de sobrevivência vai ser menor, mas é uma opção sua. Então, você vai ter uma consequência daquela escolha sua. E ele diz aqui, sofre, né, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Tá certo? Então, de um retardar nunca vai ser uma conduta boa. Certo? É como nós aqui encarnados, né? A gente retardar o nosso melhoramento, as nossas atitudes em todos os aspectos da nossa vida, sem estar assim empenhado, compromissado com o bem, não é uma atitude boa para nós mesmos, porque nós é que nos construímos. E Kardec, ele também nos orienta aqui a procurar outra pergunta, é a 991. Vai lá para o final, na quarta parte do livro, no quarto livro. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Justamente essa pergunta está ligada com a 332, que ele perguntou se poderia apressar ou retardar. Aí ele pergunta, qual a consequência do arrependimento do estado espiritual? Que nos leva a pensar justamente naquele que quer apressar a sua reencarnação. A resposta, desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. É bem interessante. E ele também, Kardec, nos orienta, inclusive por coincidência, né, na questão que João falou, um trechozinho do que você leu no seu exórdio. É na questão 975. Também ligado justamente àquele que quer apressar a sua reencarnação. Ele está arrependido, então ele quer voltar o mais breve possível. Aí ele pergunta, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E a resposta, sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados, ou seja, dessa felicidade por culpa própria, né? Pela sua culpa. Daí resulta que o espírito, quando ele está liberto da matéria, ele aspira à nova vida corporal, pois que a cada existência, né, se ela for bem empregada, vai abreviar uma quantidade assim, um tanto realmente grande de adoração desse suplício. Ele compreende já isso. Ele vê a felicidade do justo, ele percebe que não está feliz por culpa dele mesmo, então ele diz, não, eu vou reparar isso aqui para que eu me sinta também tão feliz quanto ele. Não é isso? É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas. Aí é quando vem o que João já leu aqui para a gente. Porque ficais sabendo, diz os Espíritos, o Espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Ele sofre também, gente, nós sofremos também por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Em resumo, não fez o bem, nós vamos ter a nossa consequência. Se você não fez o mal diretamente, você vai ter consequência. Se você deixou de fazer o bem e daí resultou o mal para outras pessoas, também você vai ter a sua consequência. Então, você percebe isso quando você está lá
no mundo espiritual. Quando você está sem esse corpo físico, você percebe isso de uma maneira bem mais acentuada, bem mais ampla. E continua a espiritualidade falando. Para o espírito errante, lembrando, para aqueles que não ouviram ainda a palavra errante, né, que na ciência espírita nós temos várias palavras técnicas, várias palavras, e mesmo palavras comuns, como provas e expiações, que dentro da ciência espírita ela tem um significado, tem um sentido diferente do comum, do dicionário. Então, errante, espírito errante, é aquele espírito que se encontra no plano espiritual. Porque ou nós estamos como o espírito puro, no seu estado definitivo de espírito, ou estamos errante, ou seja, na erraticidade, estamos desencarnados, estamos sem esse corpo físico, mas precisamos ainda voltar para uma reencarnação, para um corpo perecível, tá certo? E o outro estado é o estado de encarnado. São os 3 estados em que nós nos encontramos. No momento, estamos encarnados, mas o espírito errante, quando nós estamos lá, ele já não tem aquele véu, não tem, ele já se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Nós vimos em aula passada que quando a gente desencarna, quando a gente perde esse corpo, a gente entra no mundo espiritual e passa por um período de perturbação que varia de horas, dias, meses, até de alguns anos, tá certo? Depende do estado moral de cada espírito. E a gente fica naquele, como se fosse um nevoeiro, e depois aquilo vai se estabilizando e nós vamos adquirindo a nossa individualidade, sabendo realmente quem somos. E daí nós começamos a observação do que precisamos, do que fizemos, vamos perceber a ajuda dos nossos amigos espirituais e vamos começar todo um trabalho lá na erraticidade. Porque, na verdade, gente, a nossa vida, a gente nota, né, falando nesse plano espiritual e plano material, que é um contínuo. A vida é contínua. Quando nós encarnamos, a gente abre um parêntese. Nós estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai fechar esse parêntese. Então, a vida aqui no plano material é o que está entre esse parêntese. A gente abre quando chega aqui e fecha quando deixamos. Mas a vida é um contínuo, ela continua, seja lá ou seja aqui, tá certo? Então, só repetindo aqui, para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre, então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, eles vê as coisas realmente na sua realidade. Aí Kardec dá uma notazinha em relação a esse período, né, na erraticidade. Ele fala, na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas. De outro, o futuro que lhe está prometido. Quer dizer, quando nós estamos lá na erraticidade, nós vamos perceber o nosso passado e o nosso futuro. E a gente vai perceber o que é que falta para a gente atingir o nosso objetivo. Ele faz até uma comparação que fica bem fácil da gente compreender. Ele diz, qual viajou que chega ao cume da montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Então, esse período na erraticidade, veja que é um período assim importantíssimo. Todos os períodos, seja lá ou aqui, tudo é importante nesse esforço nosso em se melhorar, em ficar de acordo com a lei divina, em caminhar com a lei de Deus. A questão 333. Eu achei bem interessante essa pergunta, eu achei muito importante. Veja só o que Kardec perguntou. Se o espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Muitas vezes a gente está aqui, né, fazendo uma comparação, estamos numa condição, está tão bem minha vida,
não vou fazer mais nada, não vou procurar mais me esforçar, estudar, trabalhar. Está bom assim, estou tranquila aqui. Então, será que a gente vai ter esse mesmo pensamento lá? Eu estou numa condição mediana. Eu indo para lá, eu vou ter as vicissitudes do corpo, né? Vai ter doença, vai ter tanta coisa. Deixa eu aqui, ficar aqui quietinho, tá bom para mim. Será que a gente pode fazer isso? Isso é bom para a gente, né? Então, vamos ver a resposta, né? Vou repetir a pergunta. Se um espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. A meta do nosso Pai, chegarmos à perfeição. Nós temos uma meta, temos um ponto de chegada. Nós viemos do Pai e vamos voltar para Ele. Então, a gente, indefinidamente, isso não vai acontecer. E isso vai ser algo, gente, que vai surgir dentro de nós. A gente vai ter aquela vontade de realmente se melhorar, tá certo? Porque, e também pela ajuda toda, né, que nós temos, pelo que nós vamos observar, por toda essa percepção tão aguçada que nós temos lá no plano espiritual, é claro que possa ser até que quando a gente chegue dessa encarnação, puxa, eu estou tão cansado, vou dar um tempinho aqui, vou demorar um pouco. Pode até acontecer isso, pode até acontecer, mas não vamos querer ficar para sempre dessa maneira, não. Tá certo? E sabe por quê? Vamos ver lá. Kardec nos orienta. Vamos lá para a questão 230. Vamos voltar para 230. Né? Essa que nós lemos é a 333. Aí Kardec pergunta, na erraticidade o espírito progride? Porque ele quer ficar lá, está feliz com aquela condição mediana. E se ele progredir também na erraticidade? Ora, mais um ponto para não querer voltar, né? Então, Kardec tinha feito já essa pergunta. Aí ele diz, a resposta, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, gente, a gente precisa dessa resistência. Só assim a gente vai para frente. A gente pode aprender e aprende muito lá no plano espiritual, mas o nível que nós somos, os espíritos, os sentimentos que nós temos só na prática. A gente tem que colocar a mão na massa, realmente, para crescer, tá certo? E a gente percebe isso. Nós já temos essa condição de perceber isso. Tá certo? Que só aqui, é por isso que precisamos valorizar tanto essa nossa encarnação. A gente não tem ideia de quanto tempo, às vezes, perdemos aqui, tá certo? E com a doutrina espírita, nossa Senhora, é muito bom. Você dá um passo assim bem maior, você compreendendo. E uma coisa maravilhosa, gente, que eu acho na ciência espírita, é que não precisa você ser letrado para poder compreender e vivenciar a doutrina espírita. Não precisa. Você, para ser um médico, um advogado, um engenheiro, um economista, você precisa galgar o seu caminhar, né, na escolaridade. A ciência espírita, não. Você pode ser analfabeto. Pede alguém para ler, você vai compreender, vai vivenciar e você vai chegar lá. Certo? E, inclusive, Kardec fazia isso. Ele reunia operários, analfabetos, e tinha grupos para estudar com eles, para ensinar para eles a doutrina espírita. E veja que, naquela época, não tinha a facilidade da gente ser alfabetizado como somos hoje. Não é isso? E, às vezes, a gente até é alfabetizado, mas não entende, não compreende direito. Mas tem a essência da ciência espírita, tá certo? Que não há necessidade, vamos dizer assim. Se você tem essa ferramenta, melhor ainda, mais fácil ainda.
de você compreender, de você fazer. Mas também, se não tiver, você consegue chegar lá. Lembra daquela historinha que eu contei, que tinha um palestrante que era muito bom e que tinha o ouvinte, né, que escutava, gravava e dizia, e quando chegaram lá na espiritualidade, o ouvinte estava lá, um nível bem melhor, né, uma condição bem melhor do que o palestrante, e quando o palestrante veio, ele foi ajudar o palestrante, tirar o palestrante lá do umbral. Aí disse, mas como é que você está aqui, né? Aí disse, senhor, é porque o senhor falava e eu fazia. É desse jeito, gente. É verdade. Né, a gente pode tirar essa lição. Tá certo? E falando em lição, a gente lembra das lições de Kardec, né? Que é uma coisa maravilhosa. Porque, gente, eu não sei se todos aqui sabem dessa informação, mas é muito, muito importante assim, o agradecimento, a admiração, cada vez que a gente estuda as obras de Kardec, que são, na verdade, 23 obras, não tem apenas esses 5 livros, são 23 obras, tá certo? Entre essas obras tem a Revista Espírita, que são 12 volumes, cada volume com mais de 500 páginas. É como se fossem os bastidores da doutrina espírita. E Kardec, ali, primeiro, a gente vê muitas falas de Kardec. É muito importante isso, muitas falas dele. E como ele fez essa doutrina? Porque, às vezes, a gente tem aquela ideia de que as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, a gente tem aquela ideia que ele chegou numa mesa, né, numa sala, botou os médios, ele distribuiu as perguntas em outros locais, em outras reuniões mediúnicas, juntou aquelas perguntas e catalogou. Não foi só assim, não, gente. Ele fez mais do que isso. Kardec realmente, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Realmente, ele fez um trabalho assim, muito diferenciado. Uma das maneiras, que eu vou até ler um trechinho aqui, tá certo? Que é escrito por ele. O que ele fazia, lógico que ele tinha os médios que o auxiliava. E esses médios, tem um deles, o senhor Adrien, que ele era um médium vidente em estado de vigília. Ele via os espíritos. E Kardec, antes de ter ele como um dos seus assim mais frequentes, vamos dizer assim, médios videntes, ele tinha outras mediunidades, porque, no geral, a gente não tem uma mediunidade, a gente tem uma predominância de uma mediunidade, mas a gente tem a intuição. Esse tinha intuição, tinha vidência, ele ouvia também, às vezes escrevia o espírito ditando para ele. Mas o que predominava nele era a vidência. Kardec, antes de utilizá-lo de uma maneira mais contundente, fazia as suas comprovações, porque o médium, gente, sério, ele não tem medo de ser testado. Se ele for testado, se ele está errado, ótimo. Se ele não está conseguindo, não tem problema, tá certo? Então, Kardec, a vidência, Kardec botava uma reunião, chamava um espírito, que um dos elementos ali, participante, conhecia, era um parente seu, alguma coisa, e o senhor Adrien descrevia o espírito e correspondia ao que o parente ali conhecia, falava. E isso ele fazia de várias vezes, em vários momentos, o mesmo espírito voltando para ele descrever de novo. Bom, enfim, ele se convence e vê que realmente o seu Adrien é um excelente médium vidente. Aí o que ele faz? Ele pega o seu Adrien para ajudá-lo nesse trabalho. Aí, isso aqui são as palavras de Kardec, tá certo? Ele fala várias coisas e nós temos lá, na revista de dezembro de 1858. Ele diz: o senhor Adrien é o mais poderoso auxiliar que já encontramos. Assim, a sua faculdade e a sua complacência foram postas a serviço de nossa instrução pessoal, quer na intimidade, quer nas sessões da sociedade, quer, enfim, em visitas a diversos locais de reuniões. Estivemos juntos em teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios, igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batizados, sermões. Em toda parte observamos espíritos que ali se vinham reunir. Com alguns desses, estabelecemos conversação, interrogamos e aprendemos muitas coisas, que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porque nosso objetivo é o de fazê-los penetrar, como nós, num mundo tão novo para nós. Veja que coisa maravilhosa. Ele ia, o Adrien via, conversava, interrogava, e ali ele escrevia, né,
Kardec fazia as perguntas. Então, ao vivo, como se diz, no enterro, o que é que você sente? Né? Um parente seu, não é? Bem interessante. Outra maneira que Kardec fazia, isso aconteceu com algumas mensagens de São Luís, de Santo Agostinho. São Luís deu uma mensagem, se eu não me engano, sobre a benevolência. Deu a mensagem e Kardec lê aquele texto e, dali, ele elabora a pergunta. Baseado no texto, ele faz o contrário. Ele não fez a pergunta para o Espírito responder. O Espírito deu a mensagem e, da mensagem, ele elaborou a pergunta. Então, para vocês verem o quanto de trabalhoso e o quanto de importante é esse trabalho de Kardec. Tá certo? E nós estamos quase encerrando ali nosso tempo, uma mensagem que eu achei muito interessante, muito proveitosa, provavelmente, para todos nós, que é de Emmanuel, lá do livro Relicário de Luz, de retorno ao caminho. Não vou ler a mensagem toda, só alguns trechos. Ele diz, em plena vida espiritual, de retorno ao caminho, em plena vida espiritual, antes de tornar ao terrestre sorvedouro, ou seja, antes da gente reencarnar, contemplamos a paisagem do mundo em que nos propomos realizar complicados serviços. Lá se encontra o antigo lar que deixamos, velho ninho dourado pelo sol de nosso amor e encharcado da lama de nossos escuros débitos. E, disputando o regresso para a obra de regeneração que nos cabe efetuar, prometemos sacrifícios mil. Vamos pensar no que é que nós prometemos quando estávamos para vir para essa encarnação. A gente pode dizer, eu não me lembro do que eu prometi, mas se você analisar, se você fizer um mergulho dentro de si, a gente tem condições, gente, de perceber, pelo menos de alguma maneira, o que será que eu prometi ao Cristo? O que será que eu prometi a mim mesmo para esta encarnação? Aí continua Emmanuel. Então, a gente fez 1000 promessas. Então, voltamos com a veste carnal que escolhemos. Importantíssimo isso, gente. A veste carnal que escolhemos. Prestem atenção. E conquistamos as situações e os recursos de que nos supomos necessitados para a tarefa que nos elevará. Mas, ai de nós, tão logo a matéria densa nos cobre parcialmente a visão, olvidamos à pressa os compromissos assumidos. Quer dizer, logo a gente veste esse corpinho, acabou. A gente esquece muita coisa e não se esforça. Novamente na carne, nos deixamos iludir pelas requisições do pretérito e, ao invés de procurar o conselho do amor, que tudo compreende e tudo ilumina, buscamos as faliciosas opiniões do eu enfermiço do passado que teimamos retornar. Então, o que é que a gente precisa fazer para dar uma volta por cima? É o que ele nos diz. Somente o fogo do sacrifício conseguirá extinguir os remanescentes dos nossos velhos erros e, assim sendo, permaneçamos valorosos e leais à divina vontade. Então, só gente com sacrifício. Nada sem sacrifício a gente vai conquistar. Ninguém chega ao pódio sem muito trabalho, sem muitas horas de trabalho. Tá certo? Seja em que aspecto for. E para encerrar mesmo, eu achei assim muito interessante, de Santo Agostinho. Tem um livro dele, Solilóquios. Solilóquios quer dizer, Santo Agostinho gostava muito de fazer isso, aquele mergulho, né, dentro de si, que ele fazia a pergunta e ele mesmo respondia. Aí tem um livro dele, e ele chega, veja só, ele pergunta para Deus, né, nesse solilóquio, ele pergunta para Deus, onde estavas tu quando eu vivia nos meus pecados? Porque todos sabemos que Santo Agostinho, até cerca dos 30 anos, ele era totalmente virado, né? Totalmente. Depois ele deu um vira-volta. Se ele pode fazer isso, a gente também pode, né? É um consolo, é uma coisa boa, é um exemplo bom. Mas vamos lá. Onde estavas tu, Deus, quando eu vivia nos meus pecados? E Deus lhe responde, eu estava no teu coração. Aí Agostinho replica, como podias tu, a infinita santidade, estar em mim,
o maior pecador? Aí Deus responde: eu estava sempre presente a ti, mas tu andavas sempre ausente de mim. Aí Agostinho protesta. Ele diz: como podias tu estar presente a mim se eu estava ausente de ti? E Deus responde: a tua ausência era uma ilusão. A minha presença é a verdade. Tu fazias de conta, veja, gente, que a gente não faz isso. Tu fazias de conta que estavas ausente de mim para poderes viver tranquilamente nos teus pecados. Eu, a verdade, não posso estar ausente de ninguém, porque eu sou a onipresença. Vamos pensar nisso, tá certo? Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e que a gente tenha sempre em mente que Deus está em nós.